Você é Léo de Leonardo, não? Não, Léo de Léo. É Léo, só Léo. É, já é muito, não? Léo. É ótimo. Então, Leonardo, não tem nada a ver. Agora, você notou, já falaram que você parece muito com Lulu Santos, né? Ou não? Já falaram. Mas quando vi o Lulu Santos uma vez, achei que eu tô melhor que ele. Mas muita gente já falou. Talvez pela cor do cabelo. Não, o nariz também. A boca. Parece bastante. Você é da onde, mano? Eu nasci num lugar que não tem no mapa nem do município. Chama-se Biguá. Em que estado? Minas Gerais. Bem longe de Nanuque. Bem longe de Nanuque e de... Extremo sul de Minas. Aqui na divisa com São Paulo. Biguá. Biguá. Conhece, Miltinho? Conheço, já passei por lá muito. Aí. Para ir para São Lourenço, que eu sou de São Lourenço. Muito bem. É bem Cristina. Cristina. É o Miltinho. Barra Grande. Conhece o estado de Minas como ele conhece a palma da minha mão. Ou seja, mais ou menos. Porque com 800 e tantos municípios. Ô, Padre Léo, você cuida de dependentes de drogas, cuida de jovens com problemas de drogas. E você, qual é a familiaridade que você tem com qualquer tipo de droga para tratar com tanta veemência esse problema? Quando eu era jovem, eu fui dependente. Naquela época, a gente usava maconha, chá de lírio e outras drogas como uma rebeldia ao governo. Como a gente achava que aquilo fosse uma forma de ir contra o sistema. Então usava as camisas do Che Guevara, cabelo comprido, né? Os embonazinhos atravessados na cintura, que era uma marca nossa. Então eu fui usuário. E muito fumo? Muito. A gente fumava. Maconha naquela época a gente fumava demais. Até porque era uma droga, falando do ponto de vista da droga, da qualidade da droga, uma droga boa. Muito diferente de hoje. Então eu fui usuário. Mas peraí, você querer te interromper, e já te interrompendo. Boa em que sentido? Já que você vou dar um exemplo. O Jesus está entre o bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão, na realidade, como era bom, era o mau ladrão. Exatamente. O mau ladrão, profissionalmente, era o bom ladrão. Que foi eu deu para entender? Bom, então você disse, a maconha era boa. Boa porque era mais forte, boa porque era o quê? Menos mistura, era mais pura, era mais natural. Ela tinha 3% de THC. Hoje, para você ter uma ideia, skunk, por exemplo, que é um tipo de droga, não a banda que é muito boa, tem 33% de THC. Você nunca experimentou skunk? Não, skunk foi só a banda. A banda sim? A banda sim. Cocaína, experimentou cocaína também? Olha, eu cheguei a experimentar cocaína para conhecer, porque cocaína era droga de rico. Pobre não usava cocaína. Né? Imagina, com que você comprava 1 quilo de maconha, comprava-se um pouquinho de cocaína. E a cocaína dava muito medo na gente. Porque como ela é uma droga que deixa a pessoa muito agitada interiormente, aquilo que a gente ouvia falar da cocaína deixava você com medo. É o talco do diabo. Exatamente. Enquanto a maconha deixava você muito bem. Eu fumava maconha para missa. Mas não para celebrar. Mas tem uma coisa muito interessante. Você não era padre ainda? Não. Mas você não sabe, mas... Mas vou saber agora. Vai ficar sabendo. O grande marco que a hora que eu decidi ficar padre, eu estava completamente chapado. Olha que coisa incrível. Foi uma coisa, uma graça de Deus. Lá eu vi o dedo de Deus. Porque ia ter um show do hoje ministro Gilberto Gil. Ia ter um show do Gil e o jornal que eu ajudava pediu pra gente fazer a cobertura. Então, como ganhamos o ingresso de graça, vamos preparar antes o estoque de maconha para fumar. Então, eu levei... Era estoque, a gente fumava 8, 10 cigarros. Então, eu e o amigo fazendo. Me esgalhando a droga aqui e já fumando. E quando fomos fazer o último cigarro, eu pedi a ele que segurasse o papelzinho.
E aquele resto que ficou aqui no papel, eu peguei e fui fazer isso aqui para aproveitar até o final o pozinho. Quando eu estava fazendo esse movimento no papel com o restinho da maconha, como eu já estava sob efeito da droga, eu me vi vestido de franciscano, passando a mão... Droga forte essa, né? Passando a mão na patena, purificando a hóstia consagrada. Naquela hora, você veja, eu já chapado, eu comecei a rir e a chorar. Foi misturando choro e riso. E ele falava pra mim, pelo amor de Deus, cara, cala essa boca, se meu pai escuta, você vai vir aqui o que é. Mas eu não conseguia. Isso era antes de ir pro show? Antes de ir pro show. E aí, fomos pro show. Fomos pro show, não teve show. Deu um problema lá, o show foi transferido pro dia seguinte. E aí começou aquela baderna lá dentro, João. Me deu um desespero, porque eu já tinha fumado não sei quantos cigarros. Eu levantei, saí do Tigrão, lá em Itajubá, fui para casa da minha ex e falei para ela, eu vou ser padre. Era o que, sua namorada? Era namorada. Mas, quer dizer, viviam já maritalmente? Não, naquela época não. Eu já disse alguma vez que eu nasci na época errada. Mas nem transar, nunca transou? Transou, claro. Com ela nunca transei. Sim, tudo bem, mas não é que você foi pro sacerdócio virgem. Você já tinha todas as experiências. Eu queria ter ido. Também... Outro dia eu fui entrevistar um bispo, ele com 70 e tantos anos, falou, sou virgem até hoje. Achei lindo e maravilhoso. Mas ele deve ter preferido a sua experiência. Você não sabe a história do rabino falando com o padre? E o padre, numa viagem de trem, o padre comendo com mau gosto um sanduíche de pernil. Aí ofereceu pro rabino. Sacanagem. Rabino, não quer um pouquinho de sanduíche de pernil? Aí ele falou, não, obrigado, não quero. Não sabe que está perdendo. É tão gostoso. E comendo. Passou um tempinho, o rabino perguntou para ele, padre, antes de ser padre, alguma vez teve experiência sexual? Eu falei, bom, tive, sim, claro, algumas. Não é muito melhor do que sanduíche de pernil? Então não sei se o bispo estava arrependido ou não. Estava não, está muito alegre, muito equilibrado. Mas vamos voltar então para maconha, para o fumo. Exato, aí ela falou, nossa, mas você está com um olho tão estranho. Ela não sabia que eu estava fumado, chapado. Chapadão mesmo. Estava chapado. E veja, João, foi aquela decisão, a única hora que eu me lembro até hoje, de que de fato, a partir dali, em nenhum segundo mais da minha vida, eu voltei atrás. Olha que lindo isso. Passado algum tempo, isso foi, não me lembro, julho. Passado algum tempo, eu sofri um acidente na mão e encostei da fábrica, eu trabalhava numa fábrica de armas. Mudei pouco. Para mineiro não mudei nada. Né? E aí? Para mineiro eu saí da fábrica de armas e fui trabalhar com as armas, salvar as armas. Né? Das armas para as armas. Para as armas. Aí como eu estava encostado do serviço, eu conversei com uma pessoa amiga, encaminhei para o seminário, fui para o seminário. O dia que eu fui para o seminário, eu disse o dia e a hora que seria a minha ordenação sacerdotal, daí 9 anos. E errei por 1 hora por culpa do horário de verão, porque naquela época que eu decidi não tinha horário de verão. Senão eu teria acertado até na hora. O susto da sua namorada quando você disse, eu vou ser padre. Ela falou bem alto assim, mãe! A mãe dela estava na cozinha. O que foi? O Léo disse que vai ser padre. Bem, então que seja um bom padre. Aí ela se pôs a chorar. A gente se dava muito bem. E hoje em dia vocês ainda... Sim, grandes amigos até hoje. Ela, o marido, me visitava, não tem muito tempo. Que idade, Padre Léo, você tinha quando aconteceu isso? 21 para 22 anos. E quando é que você começou a usar maconha desse jeito? Com 18? Com 12 para 13.
Com 12... Eu morava no Biguá. Aí vim para Itajubá estudar. Você imagina, veio um rapazinho bobo da roça. Vem estudar na cidade. Eu fumava cigarro comum, porque minha avó, eu passei a morar com ela. A minha avó era interessante, ela fumava, mas ela tinha nojo de pegar no fósforo. Então, ou ela acendia o cigarro dela no fogão de lenha, ou pedia pra gente acender pra ela. Pra gente acender, acabamos aprendendo a fumar assim. Então eu fumava, junto com a minha avó, junto com o meu avô. Era natural. Normal. Quer dizer, vem um bobinho desse, que já fuma cigarro comum, logo apareceu um amigo, eu não me lembro nem como. Então, com 12, 13 anos, eu já comecei. Nesse período, até os 21 para 22, teve épocas que foi mais intenso, tinha época que fumava bem menos. Mas sempre fumando? Sempre, e sempre sob controle. Eu nunca saí, hoje eu tenho certeza... Você quando estava, nessa vez, chapado... Mas sabendo o que estava fazendo. Sabendo que... Mas eu te interrompi, você ia dizendo o quê? Sempre sob controle, a não ser... Não, eu digo, teve momentos em que eu fumei mais, momentos que fumei menos, fiquei algum tempo sem fumar, né? Mas usava álcool. E chás? Que tipo de chá? Cogumelo, o que mais? Na roça a gente fazia chá de tudo. Fazia chá de bosta de vaca. E dava resultado? Dava. Você sabe que o efeito também é psicológico. Do chá de bosta de vaca deve ficar uma merda, no fundo. Fica uma merda. Sequinho, não é ruim não. Não é ruim não? Não. E o que mais, além desse... O cogumelo do campo, chá de lírio, chá de fita. É isso que eu queria que você falasse. Como é que é esse negócio? Que fita? Chá de que fita? Como é que é isso? Que eu vou dar uma receita pra vocês não, mas... Isso aí já é coisa ultrapassada. Essas fitas, hoje não existe mais, né? Fita cassete. Fita de... Fita cassete. Fita cassete, de tocar em gravadorzinho. Você abria o gravador, a fita lá, tirava um pedação daquilo, fervia e bebia. E dava aquele... Ficava louco. Mas dava que tipo de loucura? Tipo uma maconha? Uma mistura de... Uma mistura de maconha com álcool junto. Quer dizer que se pegar uma fita VHS, por exemplo, é um ácido. Eu não cheguei a usar. Se a fita de áudio dá... Isso é uma loucura. Mas isso acaba com a saúde, isso é soda pura. Evidente que acaba com a saúde, isso é um absurdo. Você vê o que eu estou falando? Não, falando, porque hoje em dia não tem mais, essa fita nem existe mais, né, praticamente, e ninguém é louco de fazer isso. Tomara. Chá de fita. Chá de fita. Que coisa de louco. E fica completamente doido. Até, veja, hoje talvez um dependente, se fosse usar isso, o efeito para ele seria muito pequeno. Depende se é uma fita de 120 minutos, se é uma fita de... A quantidade. Porque como ele está acostumado com drogas muito pesadas, e a droga hoje é muito suja. O pior da droga hoje não é nem o efeito da droga, é a sujeira da droga. O que se mistura hoje na maconha, o que se mistura na cocaína e por aí afora é um absurdo. Bom, fui para o seminário. Como religioso no seminário, eu já atendi alguns jovens, fazendo pastoral. Logo que fui para Brusque, eu tinha 2 anos de seminário, atendi um caso muito grave de um rapaz que foi expulso do tiro de guerra por ser pego com droga. E aí, como eu atendi, logo veio a família de outro, e assim, os primeiros anos da minha formação, eu fui fazendo um trabalho de atendimento. Depois fiquei padre, voltei para Brusque, e aí eu fui ser diretor de um colégio. E aí eu comecei a ficar agoniado, porque vinha lá um jovem drogado, vinha uma menina de rua, uma prostituída, um travesti, pedia minha ajuda. Eu conversava, ouvia, rezava, mas depois eu ia embora para minha casa. E aí eu ficava de noite pensando, aonde será que está esse povo? Então eu comecei a levantar de madrugada, pegar o meu carro. Agora você imagina o escândalo. Um padre jovem. Eu tinha 2 anos de padre. O meu carro está bem grande, escrito no vidro de trás, Jesus. Então, todo mundo conhecia o meu carro, cidade pequena. E 2, 3 horas da manhã eu saía.
saía e ia. Aonde eles estavam, levava, buscava. Aí, o meu amigo está lá não sei aonde, eu estou com um amigo não sei aonde, vamos para a zona buscar. Então eu levava, aonde precisasse levar, eu levava. Mas ficava naquela angústia. Porque eu tinha a minha casa e eles. Aí o que eu fiz? Comecei a levar para minha casa. Dormia lá em casa. Chegaram a dormir quantos lá? 8, 10, 15. Olha. Teve um travesti que dormiu na minha cama. Não foi comigo, não. Foi na cama. Na cama, aí, na cama. Eu fui pro sofá. Mas se também precisasse dormir com ele, dormiria. Claro. Dormir com qualquer um. Dormir não é o problema. Não, olha, eu acho o seu depoimento dos mais comoventes que eu já ouvi aqui e dos mais firmes. Onde é que você faz o seu trabalho hoje em dia? Esse trabalho de recuperação de drogados, enfim, de toda essa ligação com jovens que têm problemas, ou até não jovens, né? Se alguém procurar você que não seja... Hoje nós temos a Casa Mãe, lá em São João Batista, Santa Catarina, onde eu moro, onde nós acolhemos 120 pessoas, das quais 30 e poucas crianças, e jovens, deve ter uns 60, os adultos, homens, mulheres, crianças, enfim. Temos uma casa em Curitiba, outra casa em Guarapuava, outra casa em Castro, outra casa em Foz do Iguaçu, essas 4 no Paraná, e uma em Lorena, aqui no estado de São Paulo. Inclusive tem filhas minhas aí de Lorena presente na comunidade, também uns amigos, benfeitores. A nossa sede é... 10 pessoas, a Tereza, os 30, com quem eu fui casado, trouxe 10. Essa é a minha grande... 10. Aliás, muito obrigado a você é benfeitor de Betânia, hein? Eu sou benfeitor? Sim, senhor. É? Porque ela é uma das grandes benfeitoras de Betânia. Fico feliz. Sim, eu também agradeço muito. Padre Léo, o problema do humor na Bíblia, que parece que você gosta de usar esse senso de humor nos seus sermões, etc. Eu acho também que tem muito humor em várias passagens e em certas, o que eu chamo de rubrica da Bíblia, né? Sim. Que indica que há um senso de humor. Primeiro, no Velho Testamento, o humor judaico, estava aqui o Juca Chaves, grande representante disso, mas também no Novo Testamento. Eu acho Sem que dúvida. Né? Eu queria que você desse um exemplo. A Bíblia é um livro de humor. O senso de humor de Deus me impressiona. Porque, por exemplo, quando ele vai escolher um casal para ser pai do seu povo, ele escolhe Abraão e Sara, que tinham 90 anos e ela já era estéril quando nova. Por que Deus não escolheu um casal de jovens que iria, inclusive, cumprir a ordem dele até sem ele mandar? Não é? Por exemplo, quando Deus chama o maior de todos os seus profetas, o homem que ia ensinar a sua lei para o povo, ele chama Moisés, que era gago. Eu não sabia que Moisés Sim, era. senhor. Era? A Bíblia diz 3 vezes que Moisés era gago. Isso não é erro de tradução, não. Não, 3 vezes. Não pode ser. Não botaram ele com chifre? É igual o cara que foi condenado por matar a sogra. E o delegado falou: escuta, mas o senhor quer me explicar como é que aconteceu? Ele disse: olha, eu estava na cozinha preparando a refeição e eu estava com a faca na mão. A velha veio feito louca e pulou em cima da faca. As 7 vezes. Então, será que ia acontecer esse erro também na Bíblia? 3 vezes? Não, mas o negócio do chifre, que na realidade é erro de tradução, era halos, né? Que ele desceu. Sim. Né? Bom, aí sim. Aí, né? mas aí hoje você pega uma tradução moderna da você Bíblia. já sabe, continua lá exegese. Não, é legal. Tanto que ele falou para Deus: chama outro. Eu não, né? Tanto que o irmão dele era... Já chama outro. Outro? Eu não... Aí Deus falou, mas aí o senso de humor dessa passagem, isso é Êxodo 3 e 4, é espetacular. Porque aí Deus fala para ele assim: Moisés, quem foi que fez o mundo falar? Quem foi que fez os cegos enxergar? O Senhor, Então, o seu irmão fala por você. E ele continuou gago. Tanto que o nome do irmão aparece Araão, por causa da gagueira dele. Araão. Impressionante. O senso de humor de Deus. Só para completar essa passagem de Moisés, quando você fez Deus falando com Moisés, Deus também deu uma gaguejada. E riu. Deus vive rindo.
A Bíblia diz Vou isso. para outra passagem. Por exemplo, destruição de Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma foi destruído segundo a Bíblia? Por Sodomia. Sodomia. Sexo errado. É. Muito bem. Deus salvou Lote. Lote e as suas duas filhas. E eles foram para a montanha. E a mulher também, né? A mulher olhou para trás. É, olhou para trás. Deu uma de besta, É. morreu. Por isso que não deve olhar para trás. Aí quando chegou lá, como a mulher virou sal, o Lote se uniu às suas duas filhas. Ué, quer sodomia maior? Não é? É um absurdo. Acabou ali na cidade. Quer dizer, então ele tinha uma certa implicância com aquela cidade, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, veja, Deus gosta de brincar. Jesus, por exemplo, ele se manteve muito fiel ao Pai, no senso de humor. Por exemplo? Por exemplo, as perguntas tolerância zero de Jesus. Para mim são perguntas excepcionais. Porque você imagina, Jesus está atravessando Jericó. Um cego berrando lá, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. O povo manda ele calar a boca e ele não cala. Aí Jesus fala, traz o cego. Aí traz o cego, a hora que o cego chega na frente dele, Jesus vira e fala, que queres? Senhor, eu queria um labrador para puxar eu. Uma bengala. Queria que o senhor me arrumasse uma aula para estudar braille. Ora, não parece óbvio? O paralítico... Que queres? 38 anos o sujeito lá na beira da piscina. Aí Jesus chega lá, começa a conversar. Que desejas? O paralítico. Senhor, eu queria uma cama com um colchão d'água, uma cadeira de roda com... não é? Parece óbvio. Por exemplo, quando Lázaro morre, diz que Jesus não foi, levou 4 dias para chegar lá. Aí quando chegou lá, chorou, etc. Jesus vira e fala para Marta, onde o pusestes? Onde nós vamos pôr o morto, senhor, com 4 dias? Está sentado no sofá lá esperando o senhor chegar, não sai de lá. Puseram numa geladeira. Não é? Mas tem uma fantástica ainda. Quando vão prender Jesus no Getsemane. Essa é espetacular. Mel Gibson retratou um pedaço. Só que ele não fez... Mel Gibson é muito sério, então ele não colocou esse outro lado. Foi uma pena. Perdeu, o filme ficou muito triste. Uma pena. Porque você veja bem, a paixão de Cristo demorou 18 horas no máximo. A ressurreição de Jesus já tem 2000 anos. E nós vamos ficar presos só nas 18 horas? Isso aí é uma indelicadeza com o Evangelho. Concordo. O Evangelho é muito mais humor e alegria. Quando vieram prender Jesus e o Judas e aquele exército todo e com aquelas tochas, quando eles chegam, Jesus olha para eles e fala, a quem procurais? Posso ser útil? Posso ajudar alguma coisa? Não é? Assim ele estava lá por causa dele. Ou, por exemplo, quando a grande multidão, Lucas 8, a grande multidão que acotovelava e pichotava em Jesus, de repente uma mulher tocou em Jesus. Ele vira e fala, quem foi que me tocou? O Pedro, inclusive, perdeu esse estribeiro com ele. Falou, senhor, por favor. A multidão te comprime, te aperte de tudo quanto é lado. E o senhor perguntar, quem foi que me tocou? Você está pensando na artista da Globo? Aí que Jesus, não estou perguntando quem deu um esbarrão em mim, Pedro. Estou perguntando quem foi que me tocou. Então, esse senso de humor, essa capacidade de ir por um caminho e fazer uma conclusão final diferente. Porque o grande segredo do humor, a meu ver, é isso. E o humor é muito importante porque só quem é sério tem bom senso de humor. Só quem leva a vida a sério. E só leva a vida a sério quem tem um bom senso de humor. Porque faz você não se sentir tão importante. Faz você enxergar por um outro ângulo. O grande segredo do humor é o final. Você vai por um caminho, conduz as pessoas naquele caminho, todo mundo entra naquele caminho, e chega lá, você faz um desfecho inesperado. Né? Porque por que se brinca tanto com português? Eu, por exemplo, quando estou em Portugal, eu nunca falo de português. Eu falo dos húngaros, dos búlgaros. Coincidentemente, eles chamam Joaquim, Manuel, etc. E o pessoal lá gosta muito disso também, dessa brincadeira. Né? Então, o final é interessante. É evidente, o desfecho. O desfecho. Mas, por exemplo, a passagem do olhar antes
olhar os lírios do campo, aquilo é provocado porque some uma túnica de Pedro, alguma coisa. Como é que é isso? Uma queixa qualquer Não, em relação a Jesus? Como é? Não há fato, não. Aquilo está dentro do contexto do Sermão da Montanha. Que começa... Não é provocado por nenhum fato? Não. Então, porque na verdade aquilo foi... O Sermão da Montanha não quer dizer que Jesus sentou lá ou trepou lá naquela montanha e falou aquilo tudo. Mas o negócio do... Olha, eles não têm isso, não têm aquilo, mas nem Salomão em toda a sua riqueza tem... É a analogia que ele fez. É. Por quê? Porque Jesus foi um grande criador de link do céu. Por onde ele passou, ele criou o link do céu. E o que é espetacular em Jesus é que ele fala a partir de coisas muito simples. Por isso também eles gravaram a maior parte das coisas que ele falou. Porque eles passavam por ali sempre. O que Jesus estava ensinando é a pessoa entrar nessa sintonia consigo mesmo, com Deus, com a natureza, com as pessoas. Com a comida, né? Com a comida. Era sempre em banquete, Sim. sempre... A mesa aparece em mais de 200 passagens na Bíblia. A mesa como um lugar teológico. Aliás, isso, você tem... Claro, você é cristão e conhece bem a pedagogia de Jesus. Mas isso que você faz aqui, por exemplo, é profundamente teológico. A sua mesa, a caneca do seu convidado igual à sua, essa proximidade. Por exemplo, você de vez em quando se aproxima da pessoa e toca na pessoa. Alex, traz a minha túnica vermelha, por favor. Esse é um dado de Jesus. Jesus não tinha medo. Numa época em que o pregador tinha que ficar longe. Não havia coisa tátil, né? O toque. E Jesus tocava e deixava tocar. Tocava em... Porque dizia o seguinte: se tocasse no impuro, ficava impuro. Jesus fez uma lógica contrária. Não, vamos ser puro. E o puro tocando no impuro, vai ficar puro ou impuro. Reverter essa situação, essa proximidade, por exemplo, isso é muito importante. Você não acha, Padre Léo, que às vezes, voltando à rubrica, né, do Novo Testamento, que às vezes as encenações que são feitas são totalmente o oposto do que está indicado? Falando do Sermão da Montanha, me parece que é uma coisa que foi dita assim num papo, Exatamente. Né? No entanto, cada vez que a gente vê montado é sempre uma coisa bem aventurada, uma verdade. Coisa grandiloquente. O tom de voz. E está escrito, ele falava não como os escribas, exatamente, mas como alguém que tem autoridade. Então, mas essa autoridade não grita, né? Exatamente. Aliás, você só grita quando você está longe. Fisicamente longe. Ô, fulano, pega lá. Daí você tem que gritar. Ou quando o coração está longe. Por exemplo, nós dois começássemos a brigar, vão me levar a voz. Por quê? Porque o nosso coração vai ficando longe. E também tem outra passagem que eu acho sensacional nisso, é o negócio do atire a primeira pedra. Aquilo é espetacular. Ele está quase agachado ali, mexendo. Não está agachado. Para ficar entre. Eu não estou discutindo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quase que a mãe dele sapeca uma pedrada na moça. E ela fala, só não vale. Outras passagens que tem muitas passagens assim, em que você vê que as pessoas se recusam a isso que você está falando e isso que você está fazendo. Há uma proximidade com Jesus, né? E fica uma coisa tão hierática, né? Fica uma coisa... Na própria igreja, né? Tem muitos padres que você falar o que você fala, ficam chocados, né? Porque reveste-se o sagrado de uma sacralidade que o sagrado em Jesus não tem. Olha, o cristianismo é a religião... Veja, as demais religiões ensinam como o ser humano faz, o que fazer, que degrau subir para chegar no céu. Todas as outras religiões, eu lecionei cultura religiosa. O cristianismo é o contrário. É o céu que chegou aqui. O verbo de Deus se fez carne. Jesus se fez gente, com carne, com osso, chorou, sorriu, comeu, assim, teve fome, dormiu, né? Então é o contrário. É a humanização de Deus. E eu não entendo, porque a igreja acredita nisso. Quando o padre bota um pouquinho de água no vinho, em todas as missas, por todos os padres, ele pede para que possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. A igreja acredita que nós temos uma natureza divina. E não é um panteísmo, não. Vai muito além do panteísmo.
que nós, de fato, por graça desse Deus, Deus não nos criou como adversários. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é parceiro de Deus. Eu vejo, Joa, os meus filhos, que é assim que são tratados os que moram conosco. Eu vejo os meus filhos. Eles chegam em Betânia, quantos deles? Chega aquele rosto deformado, fedendo, sem dente. A droga, o álcool aniquila a pessoa. E aí, quando começa a viver conosco, a gente vai atrás de dentista, para colocar dente na pessoa, uma alimentação correta, um ambiente saudável que nós vivemos. 2, 3 meses depois, há um processo de restauração, o rosto da pessoa é outro. Se nós, eu, por exemplo, que adotei esse menino, essa menina há 4 meses, há 1 ano, ou alguns que já estão há muito mais tempo comigo, se eu fico feliz, imagine então Deus, quando vê uma pessoa se restaurando, sendo gente. É para isso que nós nascemos. Jesus, por que muita gente fica preocupada? O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Ele viveu, que é coisa mais fabulosa que isso. Saboreou. Aliás, eu tenho um livro, eu trouxe aí para você alguns dos meus livros. Um deles é Saborear a Vida. Traz aqui, Alex. Ensinar. O Padre Léo trouxe. Ok. Olha só. Edição... Loyola. Loyola, edições Loyola, Corações Curados. Aqui. O que quer dizer SCJ? Sagrado Coração de Jesus. Ok. A cura do ressentimento. Ótimo. Esse livro é baseado numa historinha. Qual deles? Esse aqui? Esse aí. Aliás, todos eles já têm uma opção de história. Mas esse é uma história que o sujeito que achou a lâmpada do gênio lá, e o gênio mandou ele fazer um pedido, mas ele tinha que... O que ele pedisse para ele, tinha que... O gênio teria que dar em dobro ao pior inimigo. E aí ele pede para furar um olho dele. Então eu ensino que o que fez... A história é longa. Não, fura, que aí fura 2 dele. Eu conheço uma versão da sogra. Aí é pior ainda, fala, me deixa meio morto. Porque tudo que eu der para você, eu tenho que dar para sua sogra. Me deixa meio morto. Meio morto. Experienciar milagres. Rastros de Deus, bonito. Isso é uma história interessante de um rapaz, um jovem. Isso aí eu comecei a escrever, eu estava completamente chapado. Esse aqui? Esse aí, eu comecei a escrever com 14 anos esse livro. Então, é uma viagem, quem vai ler hoje vai entender bem. É uma viagem imaginária de um jovem dentro de um disco voador. Naquela época era o sucesso, era o disco voador, né? E dentro do disco voador ele encontra com Jesus Cristo. E aí eles têm todo o diálogo, a conversa dele. Quando ele volta do disco, então ele decide ir embora e fazer uma experiência nova. Famílias restauradas. Graças a Deus foi lançado pela Edições Canção Nova. Foi lançado na sexta-feira, na segunda-feira estava na 3ª edição. Parabéns. Graças a Deus. E aqui o que eu estava falando, Saborear a Vida. Isso é um livro que eu escrevi no avião. Como sou obrigado a viajar muito, então eu fui aproveitando. E aí, todos os meus livros, eu vou fazendo citações bíblicas. Como eu escrevi no avião, para não perder tempo, na hora eu não queria olhar na Bíblia. Eu fui deixando sem citação. Depois eu percebi que não devia colocar citação nenhuma. Eu deveria reescrever aquelas passagens para ser uma obra que qualquer pessoa pudesse ler. E não só alguém que tivesse acesso à Bíblia, etc. E graças a Deus já está na 5ª, 6ª edição. Padre Léo, sua bênção. Deus abençoe muito você, João. Muito obrigado. Parabéns. E parece que tem um presente que você trouxe. O que é que tem aí, Alex? Deixa eu ver. Foi isso é a Betânia de Lorena. Cadê? Com a Tereza. Fizeram especialmente para você. Deve ser especialmente, estou vendo pelo tamanho. Maravilha. Você, como é grande também por fora. Obrigado. Obrigado. A Betânia, e atrás tem o símbolo da comunidade, que é esse, tá aqui. Esse rosto. Lindo. Indefinido. E aqui não passaram ferro sobre as estampas. Claro. É o preço que está vendo. Não, imagina. Se fosse eu não mostrava, né? Olha que maravilha. Beleza. Alex, guarda para mim, por favor. Obrigado. Olha,
Sua participação não tenho palavras para dizer. E parabéns pelo seu, vou falar uma coisa que parece um absurdo, pelo seu conhecimento da Bíblia e do Velho Testamento, que geralmente só não é só, mas geralmente os pastores protestantes é que conhecem mais o Velho Testamento do que os padres católicos, né? Quer dizer, eu gosto muito do Velho e do Novo. Parabéns, muito obrigado pela sua participação, Padre Léo. Daqui a pouco a gente volta.